Boa tarde a todos e todas presentes na sala. Boa tarde ao professor Diego, que generosamente aceitou participar de uma conversa, mais uma conversa na sala 6, que estamos organizando dentro das atividades da página Tão Perto, Tão Longe, dentro da PREC. Tá? Hoje nós teremos uma fala do professor Diego, Museus em Tempos de Pandemia, apresente para o nosso passado. É uma pergunta bem instigante. Vai ser uma conversa ótima. Eu sei que a maioria das pessoas aqui são conhecidos, até onde eu pude identificar, mas por uma rotina como praxe, a gente sempre faz uma apresentação do nosso convidado. Né? Então, o professor Diego é museólogo, tem mestrado em Ciência da Informação e doutorado em Arqueologia. Atualmente é professor do curso de graduação em Museologia pela UFPEL e da UFPEL e do programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. Atua nas áreas de patrimônio arqueológico, arqueologia, museus, antropologia e ciência da informação. Depois, se você quiser complementar mais alguma coisa, esteja à vontade, Diego. Antes de eu te passar a palavra, só vou pedir para que todos os presentes mantenham seus microfones ligados durante a fala do professor Diego, microfones e câmeras fechados. Depois que ele terminar, a gente abre os microfones e as pessoas podem participar ou abrindo o microfone ou a câmera, ou então pelo chat, tá? Então, que tenhamos uma boa conversa. Eu vou desligar minha câmera, mas estarei aqui. Qualquer problema que haja na sala, eu estou aqui acompanhando e faço a intervenção que for necessária, tá? Tá bom. A palavra, Diego. Obrigado, Silvana. Nada a complementar em relação à apresentação. O que eu queria falar inicialmente, que eu estou muitíssimo feliz de estar aqui com vocês hoje, entre muitos amigos, pessoas que eu admiro, pessoas que eu leio também. Enfim, é uma satisfação muito grande poder compartilhar com vocês algumas ideias que são sempre preliminares, mas de repente a gente consegue juntos criar alguma expectativa dentro de um panorama tão pouco animador. Né? Eu vou pedir um favor para alguém, se alguém puder ficar aqui do meu lado no vídeo, só para eu ver uma cara, não precisa ser você, Silvana, mas alguém que de repente vai ficar a apresentação mais ou menos por algum tempinho, só para não ficar sozinho. Alguém se habilita, não? Eu adoraria. Se não der problema também, falhas e tudo mais. Alguém? Pode ficar, se você não se importar. Eu não me importo. Se não se importar que seja eu. Mas, Silvana, se você quiser lá ver o Queiroz, está tudo bem, não tem problema. Não faço a menor questão. E nem ver de novo o vídeo da saída do Weintraub. Tá. Pessoal, então assim, olha, vocês podem me interromper a qualquer minuto. Eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente ter algum espaço de debate também, mas como a gente está entre amigos, não hesitem em levantar a mão, enfim, em colocar ali uma nota. Eu estou acompanhando também aqui o bate-papo. Tá? Bom, para iniciar, então, a gente tem um título, né? Que é um título até bem óbvio: Museus em Tempos de Pandemia, apresente para o nosso passado. Pois bem, essa pergunta ela tem até um pouco de tom jocoso, pelo seguinte: eu estou vendo muitas lives e muitas falas falando em relação ao futuro, né? O que eu acho louvável. Eu até outro dia fiz um vídeo falando sobre o futuro da área de arqueologia e tudo mais, mas aqui, nesse momento, eu faço uma reflexão também sobre o tempo presente, né? O que a gente faz agora, hoje, né? É claro que eu coloco essa discussão dentro das cercanias do museu, que é um lugar que, basicamente, eu consigo dialogar e consigo entender melhor, né? Então, para aqueles mais afoitos, que estão assim, querendo uma solução para um problema, eu vou responder já a pergunta. Apresente para o nosso passado. Então, para aqueles que estão mais assim, ansiosos por uma resposta, não sei se essa conversa, enfim, funciona.
E se vocês querem uma resposta, a resposta é sim. E aí, como eu brinquei com a Silvana, podem lá ver as notícias do Queiroz, que certamente não são animadoras, mas de certa forma são até divertidas. Bom, e por que eu digo presente também? Porque pensar patrimônio é pensar o tempo presente. Né? Pensar museu é pensar o tempo presente. Até porque a memória ela se atualiza não no passado e não no futuro, mas no nosso tempo. Né? No momento que a gente reflete, que a gente pensa, que a gente evoca as musas, por assim dizer, a gente está atualizando o patrimônio. Então, eu não consigo pensar o patrimônio fora do presente. Né? Ah, e para responder essa pergunta, na verdade não seria nem responder, mas seria refletir sobre essa pergunta, eu dividi a minha fala em duas partes. Né? A primeira parte seria mais os aspectos teóricos, para a gente tentar ficar na mesma página, né, em relação à museologia e a museu. Porque, enfim, cada um carrega uma imagem de museu, né? Inclusive dentro da área de museologia, não é unívoco, não há uma única percepção do que seja museu, por óbvio, mas é interessante a gente fixar alguns pontos de partida para que a gente consiga refletir sobre um cenário. Né? Mas, como eu costumo brincar, toda teoria ela só é boa quando ela encontra um terreno fecundo, um terreno fértil para a gente aplicar essas ideias. Então, nesse segundo momento, eu pretendo, junto com vocês, inclusive, ter algumas ideias, elucubrar, pensar algumas coisas no terreno da prática, da aplicação. Até porque a museologia é uma ciência social aplicada. Né? Se não encontra aplicação, é só sofisma. Bom, vamos lá. Então, a primeira parte, essa mirada conceitual, de forma bem resumida, essa não é a única visão, mas é uma visão que me interessa, que eu gosto, é como Maria Cristina Oliveira Bruno percebe a museologia. A museologia como uma disciplina científica, como um campo. Ela coloca que, como campo, uma função básica da museologia é identificar e analisar o comportamento individual e coletivo frente ao patrimônio. E também desenvolver processos técnicos e científicos para que, a partir dessa relação sujeito-patrimônio, esse patrimônio seja transformado em herança e contribui para a construção das identidades. Então, basicamente, a gente pode entender que a museologia ela tem dois caminhos não tão bifurcados, né, mas um caminho que se encontra, que é um fenômeno. E por que um fenômeno? Justamente porque, para entender a relação entre o sujeito e o patrimônio, a gente precisa colocar essa discussão dentro de um aspecto eminentemente humano e social. Não dá para entender patrimônio fora das teias de sentidos que são construídas dentro de um espaço-tempo. Ou seja, não existe patrimônio natural. Né? O patrimônio, ele necessariamente está circunscrito dentro de um tempo e orientado culturalmente. Analisar o patrimônio fora dessas redes é um equívoco. E é exatamente por isso que esse fenômeno ele tem que se aproximar tanto das ciências humanas e sociais, sem perder de vista essa segunda via, que ela é mais processual, que ela é mais técnica, aquilo que a gente convenciona chamar na área de museografia. A museografia tem um erro não, mas muitas vezes gera um equívoco de pensar que a museografia é exposição. Não, a museografia basicamente são os aspectos práticos da área. É interessante pensar essa área de exposição mais como expografia ou expologia. Tá? Isso é só para não ficar muito técnico, mas para a gente entender também o geral. Até agora estamos no mesmo compasso? Sim? Tá claro, mais ou menos? Tá, né? Pois bem. Tá, Ana Inês, obrigado. Bom, é interessante a gente... O que parece óbvio, né,
que a museologia ela tem um aspecto prático e um aspecto sociológico, não é tão óbvio assim. Ainda hoje as pessoas acreditam que a museologia é a ciência que estuda os museus. Eu costumo brincar que esse equívoco é o mesmo que imaginar que a medicina estuda os hospitais. Na verdade, a medicina está mais preocupada com gente, e hoje, né, mais do que nunca. E esses aspectos mais voltados para as ciências sociais e as ciências humanas, ele é bastante recente em termos de disciplina científica, tá? Essa discussão ela começa a amadurecer lá para a década de 1980, por dois caminhos que nem sempre se cruzam. Quais são esses dois caminhos? Um deles é a própria museologia social, que antes, lá no início, a gente nominou de nova museologia, que basicamente é lançar um olhar para o museu dentro dos condicionalismos do presente, né? Pensando o museu em várias dimensões do social. E é daí que nascem os museus de favela, os museus de indústria, os museus a céu aberto, os ecomuseus e assim por diante. E um outro elemento também que faz essa museologia se inclinar para as ciências sociais e humanas é justamente um comitê do ICOM, que é o ICOFOM. O que é o ICOFOM? É o Comitê Internacional para a Museologia, que é criado dentro do ICOM. Mas o que é o ICOM? O ICOM é o International Council of Museum, um Conselho Internacional de Museus. Tá? Esse comitê ele é criado em 77, mas ele começa a ganhar muito fôlego com as publicações que esse comitê começa a publicar. Tá? Inclusive, muitos brasileiros, como Valdisa Guarnieri Russo, que eu vou falar sobre ela um pouco mais à frente, ela está no bojo dessa discussão, tá? Que é ao mesmo tempo teórica e aplicada e que faz a museologia amadurecer enquanto campo disciplinar. Bom, eu vou parar de tecnicismo e vou adiantar um pouco. Bom, o museu processo é aquele que se realiza, resumidamente, dentro das instituições museológicas. Tá? E são aqueles processos que engendram a aquisição, a salvaguarda e a comunicação, como mostra essa imagem. Deixa eu ver aqui só uma coisinha rápida. O Leandro está aí, né? Leandro. Tá, Leandro, só para eu traduzir rapidamente o que é essa imagem. É como se fosse um cadeadinho, um encadeado no outro, tá? Um elo encadeado no outro, em que dentro desses elos está escrito aquisição, salvaguarda e comunicação. Tá, Leandro? Bom, a aquisição ela tem que ser vista, em termos conceituais, não só como a transposição de um objeto que está no mundo aí fora para dentro do museu. Pode ser isso também, mas é muito mais do que isso. A aquisição é, sobretudo, tem que ser pensada de um ponto de vista filosófico, memorial, que seria a seleção de determinados recortes da realidade para fins de observação. Diego, está complexo, muitas frases. Bom, eu vou dar um exemplo muito legal lá de Morro Redondo, de um museu que eu colaboro. Todo mundo conhece, tá? Meus amigos aqui conhecem. Esse museu, um senhorzinho que foi um dos criadores do museu, foram 3 idosos. Um deles é o seu Irvino. Quando o seu Irvino conta sobre a história do museu, ele fala: o museu nasceu de uma necessidade muito particular. Aqui na cidade todo mundo falava que aqui tinha isso, aqui tinha aquilo. E eu imaginei que a gente tinha que criar um lugar que aqui dentro tem. Olha a sutileza e a beleza do que ele falou. Ele não está falando de empurrar coisas para dentro de um espaço. Ele está falando de selecionar determinados objetos ou até elementos da paisagem para fins de preservação. Sacaram? Entenderam a lógica? Silvana, faz assim, só para... Então, na verdade... Não, tá viva. Então, galera, tá todo mundo mais ou menos entendendo?
Bota alguém ali um sim. Tá, tá. Dá vários sims. Tá, legal. Então, a aquisição, do ponto de vista do seu Ervino, que nunca estudou museologia na vida, me parece muito claro. Ele lançou um olhar museológico, por assim dizer, um olhar, um olhar museal sobre a realidade e selecionou alguns bens que interessavam a eles levar adiante. Ele nunca leu Pierre Nora, mas quando o Pierre Nora fala de lugar de memória, ele fala justamente sobre isso, sobre tirar determinados elementos do fluxo contínuo da vida e criar um espaço para que esse lugar, para que essa coisa seja celebrada, né? É um ritual de memória sobre determinados aspectos da realidade. Salvaguarda. Salvaguarda nada mais é do que uma série de processos que engendram a pesquisa, por óbvio, que está em todos esses elementos, mas também a documentação, né? A conservação, né? Por óbvio, a restauração, e daí também a necessidade da gente conversar com outras áreas, como a conservação e restauração, né? Mas também há nesse encadeamento o processo de comunicação, que geralmente a gente conhece a comunicação como exposição, né? Sobretudo, a exposição pode ser considerada a maior janela que se abre para a sociedade, mas há também outras várias possibilidades de comunicação. Essa imagem, o Leandro está aqui ainda? Tá. Leandro, assim, olha, só para você entender rapidamente, a gente tem aqui uma. Como é que eu vou traduzir isso? Alguém me ajuda a traduzir? Cadê você, Desirê? A Desirê está só no áudio. Mas são quadradinhos, são retângulos, um em cima do outro, expostos de uma forma assim, como se fosse hierárquica, embora não seja. Então, tem um quadradinho em cima, um tracinho, outro embaixo, um tracinho, outro embaixo, tá? Leandro, se você não tiver, se eu não estiver traduzindo bem, você me fala. Oi, Diego. Oi, Desirê, me ajuda a traduzir essa imagem. Tá, vamos lá. Organograma. A Cristina falou aqui organograma, parece. Isso, é um organograma, um fluxograma, onde tu trazes, então, logo no início, bens patrimoniais, e aí, abaixo, aliás, dos bens patrimoniais, tu traz, então, preservação, indicadores da memória, objetos e documentos, sentidos e significados, e aí começa a dividir em dois, para salvaguarda e comunicação, sendo salvaguarda, conservação e documentação, comunicação, exposição, ações educativo-cultural, e abaixo a gente tem produtos, conservação patrimonial, gerenciamento da informação, discursos expositivos, estratégias educativas, programas culturais, inclusão social, e finalizando, então, o organograma, a gente tem a palavra sociedade. Desirê, sem você eu não vivo. Muito obrigado, você é um amor. Certo, beijo. Beijo. Fica de olho aí. Bom, então esse organogramazinho, ele acaba unindo esses dois aspectos que eu estou nomeando aqui de fenômeno e processo. O fenômeno é justamente a relação entre os bens patrimoniais e a sociedade. E essa relação encontra no museu o cenário perfeito para esse encontro simbólico entre patrimônio e sociedade, né? Que tem como pano de fundo justamente a preservação e que desemboca na aquisição de indicadores de memória, de documentos, sentidos, significados. Veja só que a gente não está falando só de coisas físicas, palpáveis, mas também de imagens, de cheiros, sabores. O céu é o limite. E que a salvaguarda e a comunicação são operações também que estão dentro desse encadeamento que a gente chama de musealização, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que eu falei de Valdir Russo Guarnieri, que estava lá no ICOFON debatendo?
ela sistematiza aqui no Brasil a ideia de fato museal. Vou falar no próximo slide sobre isso. O que é o fato museal? Ela atribui à museologia, ela fala que o estudo da museologia é justamente o estudo do fato museal, tá? Vou explicar daqui a pouco o que é isso. Mas é importante trazer aqui a Valdisa Guarnieri essa citação. Vamos ler. Portanto, o museólogo não é, hoje, um mero conhecedor de objetos em suas características físico-técnicas, mas um conhecedor do objetual. Olha que fantástico isso. Do humano e do social e de suas múltiplas redes de interações possíveis. Ela escreve isso em 84, né? E daqui a gente pode tirar um mundo de informações e de leituras. Eu destaquei algumas delas. Tá? A ideia de objetual. Parece só uma frase, né? É muito mais do que isso. Hoje a gente, nas artes, não sei se tem alguém das artes aqui, tem alguém das artes? Não. A Raquel, Fernando. Né? Tá. O objetual, e vocês podem me consertar. O Roberto está ali, ó, firme e forte. O Fernando. Pois bem, essa ideia de objetual, pelo sentido das artes, eu vou dar um exemplo muito básico. A gente pode pensar os parangolés de Eliot Sica, né? Acho que todo mundo conhece o parangolé, que é justamente a ideia de dar movimento, gesto ao objeto. Ele é um objeto e que, para ele se efetivar como objeto, você precisa de uma interação corpóreo-sensória com a obra. O que eu quero dizer com isso é que o objeto ele não é o parangolé. O objeto é o parangolé em movimento, em releitura, em situação. Cada movimento do parangolé, um novo objeto, uma nova imagem, uma nova leitura. Percebam a riqueza disso que a Valdisa Guarnieri está falando. Ou seja, observar o objeto distante do humano que o anima, que o vitaliza, que o ressitua no presente, soa-me como um equívoco. Eu estou sendo claro no que eu estou falando ou está muito sofisma? E o objetual também, de alguma forma, é a conjugação de dois... como é que eu vou dizer? É uma fusão etimológica de dois elementos, objeto e gesto. Isso nos faz pensar que muitos objetos nem sequer podem ser compreendidos fora da gestualidade. Alguns objetos em específico. Eu vou citar aqui um exemplo do tacho lá de Morro Redondo, e se bobear alguém vai ficar rindo, porque eu sempre dou esse exemplo. Né? O tacho do Museu de Morro Redondo, ele pressupõe o movimento de fazer o doce no tacho. E não à toa, muitas vezes, em algumas festividades, a gente retira o tacho musealizado, o tacho do museu, coloca o fogo embaixo, açúcar, fruta, e os idosos, sobretudo, ensaiam como é fazer o doce, ensinam para as crianças como é fazer o doce, fala com outros velhinhos, inclusive brigam com outros velhinhos, falam, não é assim que se mexe, minha filha, é em 8, não, bota mais açúcar. Todo esse gestual não é estranho ao objeto, é o objeto. Necessariamente é o objeto. Tá? Alguém fala alguma coisa aí para não ficar sozinho? Está todo mundo aí ou está todo mundo no Queiroz? Na próxima vez, vamos fazer no Zoom, que daí a gente põe todo mundo na telinha, daí você não se sente sozinho, tá? Tá. Então, alguns objetos específicos só existem no movimento. Há um autor chamado, que eu adoro, chamado Tim Ingold. Eu vou escrever aqui.
ele tem um texto que chama-se Trazendo as Coisas de Volta à Vida, e ele fala que a pipa é o voar, o peixe é o nadar. Esses elementos fora dos turbilhonamentos, fora das suas teias de sentidos, não são pipas, não são aves, são coisas mortas, né? Então, se a gente for pensar preservação patrimonial, alguns objetos necessitam desses objetual, né? Vou adiantar, que eu me empolgo com essas coisas. O objeto deve ser visto em complexidade. E complexidade aqui eu estou trazendo muito a ideia do próprio Edgar Morin, que vocês devem conhecer. Edgar Morin. Edgar Morin, ele fala que a ciência, não raro, e ele fala de várias ciências, né? Separam os objetos dos seus contextos, das suas teias de sentidos, dos seus fios, como diz Ingold, para entendê-los. E quando ele separa o objeto da rede, a gente não consegue observar o complexo, tá? A gente perde o sentido do que é tecido junto. E o tecido junto é justamente a ideia de complexidade. Isso serve para a gente pensar a museologia, não só a museologia, mas nosso fazer em complexidade com outras áreas, mas, sobretudo, em complexidade de entender toda a carga simbólica e significativa que essas coisas que povoam o museu têm. E o erro que pode ser, justamente, fetichizar o valor dos objetos. O que é o fetiche? Essa ideia de fetiche vem lá desde Marx, né? Quando ele fala da ideia de valor e tal. Mas essa ideia de fetiche ganha muito sentido na indústria cultural, que os autores denunciam que a indústria cultural acaba por fetichizar os objetos no sentido que lipam o sentido simbólico dos objetos e os transformam em mercadoria. Como eu trabalho com musealização da arqueologia, muitos arqueólogos denunciam os museólogos dizendo que eles são fetichistas. O que eles querem dizer com isso? Eles pegam um artefato arqueológico que é irrigado de sentidos, que tem várias tramas de sentidos, e a gente coloca isso numa vitrine e coloca artefato Marajoara. Mata-se o objeto. Em última análise, você não está preservando nada, a não ser materialidade. Você está matando todas as possibilidades desses objetos criar novas redes e novas interações. Olha o que diz Valdir Russo aqui, ó. É o que Malinowski... Eu estou teorizando muito, pessoal. Se tiver, me chama atenção aqui. Malinowski é um cara que é muito conhecido na antropologia pelo seu método de etnografia, e ele estudou lá alguns grupos tribais do noroeste do Pacífico, tá? E aí ele fala que os museus eles podem até representar bem uma canoa, colocar uma canoa em exposição, tirar foto, documentar uma canoa. Mas esses objetos, eles no museu, quando cortado nessas teias, quando colocado num lugar artificial, que é o museu, a gente tem muita dificuldade, o público, sobretudo, tem muita dificuldade de entender toda a capacidade simbólica em potência naquele objeto. Por exemplo, quem fez aquela canoa, como ela é usada, quais são os rituais que estão envoltos nessa canoa, como a canoa foi parar no museu, quais são as mágicas, os ritos, toda a cosmogonia que envolve a canoa. Quando você tira tudo isso, coloca uma canoa e fala canoa caiçara, você está, filosoficamente, matando as possibilidades de interação, que para T. Ingold seria a morte do objeto. Tá, vou avançar. Aqui é a ideia de fato museal que traz justamente a Valdisa Guarnieri. Desirê, me ajuda. Tá aí, Desirê? É um esquema que aparece no slide com fundo
vermelho, e aí, inicialmente, nesse esquema, a gente tem, então, museologia, estudo da relação. Destacado na parte central do esquema, a gente tem uma flecha apontando para os dois lados e para baixo, onde está escrito fato museal. À esquerda dessa flecha, então, apontando, a gente tem homem e uma flecha apontando para baixo. Público, audiência, comunidade e sociedade. É isso, Diego? Isso. Tá. Na parte central, então, abaixo do fato museal, a gente tem a seta indicando para a palavra cenário e abaixo uma outra seta indicando para... Ai, Diego, tá muito pequenininha essas letrinhas. Dá para expandir aqui, ó. Vou expandir aqui. Não sei se expande para Por favor. você. A Desirê, aperta o botão ali para expandir, que fica maior. A Desirê mesmo, porque o Diego não consegue ampliar. Aqui, ó. Tá vendo minha mãozinha aqui? Tá. Aqui embaixo, ó. Ok. Aqui embaixo. Então, retomando. Abaixo da palavra fato museal, indicando a seta para baixo, cenário. A outra seta, então, indica edifício, instituição, múltiplos espaços, território de intervenção. E à direita, então, do fato museal, a gente tem o objeto, também uma seta indicando para baixo, com coleção, acervo, referência patrimonial e indicador da memória. Maravilha, Desirê. Muito obrigado novamente. Bom, o que importa a gente dizer... Opa! O que importa a gente dizer desse fato museal? Que é justamente o estudo da relação entre o sujeito, o objeto e o cenário. O sujeito não é o indivíduo propriamente, é também, mas é o sujeito social. O sujeito dentro de uma amarração cultural, dentro de um tempo. E, para isso, o museólogo tem que interpretar esse lugar e esse tempo. Só que essa relação, ela também se dá junto com o objeto. Eu digo que é uma relação intersubjetiva. Inter, porque o objeto constrói o sujeito, ao mesmo passo que o sujeito constrói o objeto. Certo? E ela é subjetiva porque essa relação não está num aspecto tão somente material, mas, sobretudo, dentro de uma economia simbólica, dentro de um trânsito simbólico, tá? De consumo de sentidos, de valores. Por isso que a museologia, o museólogo, ele tem que interpretar essa relação dentro de um cenário que é sempre cultural, social e humano, né? E o cenário, ele é justamente o espaço em que essa relação se dá. Esse espaço é um museu institucional ou não, pode ser, isso já é um pouco mais filosófico, pode ser qualquer outro lugar que não necessariamente um edifício, um prédiozinho, né? Contanto que essa relação se efetive dentro de um regime de valor que a gente chama de um regime museológico de valor, tá? O que eu quero dizer é que a valorização do patrimônio pode se dar em outros contextos, em outros regimes de valor que não o museológico. Mas quando a gente fala de fato museal, como o seu Irvino fez, lembra-se do seu Irvino? Lembra-se? Ele nomeou aquilo como um museu. Não fui eu, não foi a Andréia, não foi o prefeito, ele nomeou. Tá? Vamos lá. Olha o que diz Valdiza Guarnieri, que interessante. Isso lá em 83. Esse fato museal, ele está mediado pela informação/linguagem. Olha o que ela diz. Ora, a informação pressupõe conhecimento, emoção, razão, registro, sensação, imagem, ideia, e estabelecimento e memória, sistematização de ideias e de imagens e estabelecimento de ligações. Veja que rico é isso que Valdiza Guarnieri nos traz. Tá. Olha o que ela está dizendo para a gente. Deixa eu ver se eu... Só um minutinho. Não. Olha o que ela está dizendo para a gente. Emoção.
Lembra que eu falei que o patrimônio não existe fora da sociedade? É isso que eu diria mais. Eu concordo com Guarnieri quando ela diz que não existe patrimônio que não tenha como pano de fundo a emoção. Eu também diria o afeto, que é uma manifestação de emoção também. O afeto, segundo o filósofo Spinoza, é aquilo que te move adiante, que te coloca em um novo lugar, um novo lugar de conhecimento. É aquilo que transforma corpo e alma. Por isso ele prefere pensar os afetos como um estado de espírito. Eu acredito que o patrimônio, mais do que o espírito do Estado, ele representa um estado de espírito. E ver o patrimônio fora da emoção, fora da imaginação, pode ser também um equívoco, tá? Olha, quando ela fala de registro, ela fala de imagem. O que é imagem, senão o que a gente projeta sobre alguma coisa? Uma projeção simbólica sobre alguma coisa, uma expectativa que a gente cria de alguma coisa. Uma forma muito tolinha de ver isso é quando você fala a palavra lar. O que te vem à mente? É uma ideia, uma projeção, que nem sempre é igual também para todos. Existem muitas configurações de lar e imagens de lar, mas a imagem é aquilo que se transborda, que é projetado para fora da coisa, né? E mais importante que ela diz também é a ideia de memória, que é uma tessitura complexa, é o estabelecimento de ligações, de vínculos, né? Lembra que eu falei lá da ideia de Malinowski? Não é muito diferente disso. Quando você coloca o objeto fetiche, o objeto limpo de sentidos, ou pelo menos da possibilidade de gerar sentidos, né? O que a gente está fazendo é justamente eliminando as possibilidades de criar novas ligações, de impossibilitar a criação de imagens em ação. O que é a imagem em ação? A imaginação. E Jean Tornatore, um antropólogo muito interessante de ser lido também, ele fala que imaginar o patrimônio como vestígio não é mais do que passar a metade do caminho. Sem imaginação, não há patrimônio. Esse cara é muito lido dentro da Memória e Patrimônio, que é o PPG do qual eu faço parte, né? Aqui eu vou trazer um exemplo que foi muito rico, e eu vou tentar ser bem sintético, mas para a gente ver um pouco de como essas questões se dão na prática, tá? Vocês estão... Desirê? Oi, Diego. Me ajuda a traduzir essas imagens? Tá, são 4 fotografias que estão dispostas no slide. A primeira fotografia à esquerda mostra uma mulher de cabelos compridos, da cor preta, segurando uma térmica, um chimarrão, e ela tem na outra mão um objeto. É um barômetro. Ok, um barômetro na outra mão. Ela está em frente ao que parece ser um chalé, é isso? É um chalé de um pescador. Ok. Sim, é isso aí. A segunda imagem que está, então, colocada no canto superior à direita, mostra um grupo de pessoas sentados em volta de um senhor que está apresentando, acredito que um objeto, né, Diego? É um badulaque. Okay. Então, estão todos muito atentos ao que ele está apresentando, sentados em bancos, sentados em cadeiras, ao entorno desse senhor. A terceira imagem, então, no canto inferior à esquerda, mostra esse mesmo senhor agachado ao chão e ele faz um desenho na terra. Esse senhor é um senhor calvo, ele tem os cabelos grisalhos e uma barba bem comprida também grisalha, ele usa óculos e ele está usando uma camisa azul.
A última imagem, então, no canto inferior à direita, mostra esse mesmo senhor também gesticulando, ele está em pé, e três meninas estão olhando para ele enquanto ele está falando. Perfeito, Desirê. Você pode ser minha coach, ficar sempre do meu lado, assim, em todas as minhas falas, eu agradeceria. Tá bem, vou ficar por aqui já, pode, não tem problema. Tá bom. Então, essas imagens... Abre tua câmera. E eu abro o espaço aqui. Ok, então. Tá, enquanto a Desirê entra, bom, só para vocês entenderem o que são essas imagens. Essas imagens traduzem um evento que foi muito rico para mim. Isso não é um museu, mas pode vir a ser um dia. Esse evento, ele ocorreu, eu já nem me lembro o ano, mas faz uns 3 anos, na Semana Integrada da Museologia e da Conservação. A gente foi até a Z3, que é uma comunidade pesqueira, né, uma comunidade tradicional de pescadores artesanais aqui em Pelotas, e a gente foi conversar com esse senhor, que o nome dele é Hélio. Tá? Ele é um velho pescador. E foi muito curioso, porque na primeira vez que a gente foi lá, olha, aqui está a Chayane, ela está digitando agora lá, ó. Aqui é a Chayane. Tá? Ela está aqui na sala com a gente. Bom, o que ocorre é que a gente foi lá numa 2018, obrigado, Chayane. A gente foi lá nessa conversar com o seu Hélio, e aí eu falei, seu Hélio, o senhor iria até a universidade para conversar com a gente? Ele falou, olha, eu vou. Só que na universidade não tem cheiro de peixe, não tem cheiro de lagoa, não tem o meu chalé, não tem água, não tem pássaro, não tem... Quer dizer, não sei se faz sentido. Primeira lição, para ele falar sobre coisas e as coisas terem sentidos, como disse Malinowski, no exemplo que eu dei, essas coisas precisam estar dentro das suas teias. Eu posso até ir lá, mas vai ser um pouco mais artificial. Então, tudo bem, a gente foi até ele. E lá realmente tinha todos esses cheiros, esses movimentos, essas cores, que de outra forma não teria. Então, a gente estava conversando e muitas coisas interessantes aconteceram. Eu vou tentar abreviar as mais interessantes. Tá, tá vendo? Tem um barômetro, como disse a Desirê, a menina está segurando um barômetro. Tem um aspecto mágico nesse barômetro que ele narra. Esse barômetro ele não estava funcionando, e ele mandou lá para o melhor relojoeiro, mandou para lá e para cá. Ele estava em Santa Catarina, e ninguém dava jeito de consertar. E quando ele foi para Pelotas e chegou na casinha dele, no chalé dele, o barômetro voltou a funcionar. E ele falou que o barômetro estava com saudade de casa. Né? Então, na verdade, tem um aspecto mágico, mítico, que de outra forma a gente não consegue observar se não estiver dentro desse contexto. Está vendo o badulaque que ele está segurando ali? Esse badulaque, eu perguntei para ele, seu Hélio, o que é esse badulaque? Ele falou, cara, isso aqui eram redes que a gente pescava que foram inutilizadas, e aí ele contou várias histórias da rede e tudo mais, e agora eu pego essas redes e transformo nesses badulaques e vendo. Eu falei, olha que interessante que é isso. Esse badulaque, na verdade, tem uma biografia longuíssima, uma temporalidade muito interessante de pescas, de projeções, de usos, desusos. É o que Debarry, vou escrever aqui, Octave Debarry, leiam também sobre esse cara. Ele chama de reciclagem patrimonial. Esse cara está reciclando esse bem, e é muito mais interessante não vê-lo como um badulaque, mas vê-lo sim como um processo em transformação. E na medida que esse badulaque ele vai junto com a história, cria-se novas teias de significados, novas possibilidades de interpretação, novas leituras do badulaque. Eu quero sinalizar aqui 2 coisas. Veja onde o seu Hélio está. Desculpa. Leandro, o seu Hélio, ele está quase que grudado numa rede de pesca. E é muito interessante que ele mexe nessa rede enquanto ele fala. Na verdade, ele não consegue basicamente falar se não estiver amarrando a rede, mexendo na rede.
E eu até brinco com meus alunos que não há uma separação tão nítida entre rede e objeto. Quer ver como isso acontece? Eu perguntei para ele, muito bobinho eu, seu Hélio, qual é a importância dessa rede para o senhor? Ele falou, meu filho, essa rede estava aqui muito antes de mim. Não fui eu que fiz a rede que me fez. Veja que seu Hélio e rede ontologicamente quase a mesma coisa, né? E ao falar dessa rede, ele pega um pezinho, que é esse aqui, ó. Tá vendo o pezinho? O Diego está mostrando aqui na webcam, então, o objeto, que é um objeto cilíndrico que tem um buraquinho bem ao centro. Esse buraquinho é por onde... Esse aqui é um peso de rede, tá? Então, no final da rede, entra esse buraquinho para ter o arrasto, né? E eu estou mostrando aqui para vocês. Bom, atrás de mim tinha um monte de entulho, né? E que eu convencionei chamar de entulho, mas que para ele era a reserva técnica dele, onde as coisas dele estavam, né? E aí, eu, ao falar da rede, ele falou, olha, aliás, aí atrás tem um pezinho muito importante que já não se faz mais, de terra cozida, não sei o que lá. E eu peguei na mão, realmente estava lá, né? Aí eu falei, seu Hélio, o senhor tem que preservar isso aqui. Ele falou, olha, meu filho, está preservado, senão não estava na sua mão. Então, isso é importante de pensar que a única forma de preservação não é que os museus conhecem, existem outros métodos também, né? E o mais interessante é o que vem depois. Ele fala o seguinte, olha, o senhor vai levar esse peso para você, tá? Aí eu falei, seu Hélio, eu não posso fazer isso. Ele falou, não é se você pode ou não pode, você vai levar. Aí ele falou sério o negócio. Ele falou sério. Então, o que eu imaginei que seu Hélio está pensando? Nós fizemos um pacto. É a ideia da dádiva, né? Ele fez um pacto. Ele falou para mim assim, esse pezinho, ele tinha sentido quando tinha peixe na água, quando pescar era digno. Agora a gente não tem peixe, não tem nada. Essa coisa perdeu sentido aqui. Mas, de repente, o senhor pode ganhar novas teias de sentido. Lembra que Valdir Guarnieri falou das ligações? Quando eu estou trazendo isso para vocês, eu tô dando conta do pacto que eu firmei com ele. Ensaio sobre a dádiva, quem já leu, né? De Marcel Moore. Eu estou levando para vocês probabilidades de novas conexões possíveis que a gente pode criar a partir desse peso. Porque para ele esse peso lá estava morto. Ele quis dar ao peso uma segunda chance de vida. Leia Debarry, Octave Debarry fala sobre isso. E o mais interessante, para vocês rirem um pouco da minha cara, eu conto meus fracassos. Não tem problema nenhum com isso. Nenhum. Eu perguntei para ele na frente de um monte de futuros museólogos e museólogas, e conservadores e conservadoras. Seu Hélio, qual o sentido que o senhor vê de um museu aqui na Z3? E ele me responde, nenhum. Os museus até conservam muito bem, mas eles não conseguem levar adiante. Seu Hélio fez de uma forma muito rica uma crítica à fetichização dos museus. Percebem isso? Percebem? Bom, vamos lá. Então, para a gente pensar, dessa experiência que eu trouxe na prática, tem vários outros elementos, mas o objeto como imagem em movimento. Isso é importante a gente pensar, que é a ideia de imaginação. A crítica que seu Hélio faz é que os museus no Ocidente, não raro, pegariam esse peso, o badulaque, a rede, colocariam numa linda vitrine, com uma baita iluminação e uma etiqueta. Parafernália de Caiçara. Há como imaginar? Há como projetar? Mata-se ou dá segunda chance de vida? Eu entendo que é uma segunda morte. E essa é a crítica, justamente, que seu Hélio me fez na frente de todo mundo, que me deixou rubro de vergonha. Eu adorei. Pensar o objeto como rizoma.
O rizoma, né, basicamente, significa pensar que não há centro, periferia, início e fim, é um labirinto. O rizoma é um labirinto, né? E uma característica do rizoma é justamente a imprevisibilidade e a capacidade de desviar de obstáculos e criar novas tramas, novas redes e seguir adiante. O que eu quero dizer com isso? Nós, dentro dos museus, não raro, a gente fala muito o que é o objeto. Esse objeto é isso, esse objeto é aquilo. Nós atribuímos um sentido científico muito correto, mas a gente tem muita pouca capacidade de falar o que o objeto pode vir a ser. Tem muito pouca capacidade de pensar de onde esses objetos vêm, qual é a sua biografia social, quais são os seus usos hoje e quais são os usos que você tem como expectativa para o futuro. E isso tem a ver com a pandemia, isso tem a ver com o presente. O que nós queremos dos museus e dos nossos patrimônios, para pensar as condições do presente. E qual é a nossa capacidade rizomática de criatividade, de desviar dos obstáculos e de criar novas tramas? Vocês pensaram que eu não ia chegar lá, né? Eu estou falando tudo isso há 50 minutos para chegar a isso. Qual é a nossa capacidade rizomática de criar, de desviar, de projetar, de imaginar? Essa é a pergunta-chave. E por isso que eu prefiro pensar o objeto não como ele é, e sim como uma amálgama, como uma miríade, como um palimpsesto de memórias entrelaçadas. E isso significa pensar o objeto em processo e nunca o objeto pronto. Essa também é a síntese do que a gente tem que discutir hoje. A gente vai continuar no momento que a humanidade está ameaçada, dizendo o que é as coisas, como se nós tivéssemos toda a atribuição de nomear, significar e fechar o objeto numa caixa preta dizendo o que ele é. Mais interessante seria pensar como os objetos podem agir no tempo presente. Essa é a grande questão. Vamos lá. Bebi, vovó. Vamos pensar, então, as aplicações. Rapidamente. Aqui a gente entra, e aqui eu já começo a parar, para tentar ouvir vocês também um pouco, né? Quais são possibilidades, pensando todo esse arcabouço conceitual que a gente dividiu aqui, como a gente pode colocar isso na prática? O uso das redes sociais são lugares interessantes para a gente pensar. E aí eu até conversei com o Matheus está aí? Não Pereira, o Matheus Cruz. Não sei, acho que ele estava aí. Tá, mas enfim, em um vídeo que ele publicou, eu falei um pouco sobre isso. A crítica que está sendo feita hoje para os museus nesse momento pandêmico é que os museus estão se arrastando nas tecnologias, se arrastando nas redes sociais, seguindo o barco e não pilotando o barco, né? Eu compartilho dessa crítica, mas eu vejo um problema que é muito anterior, que é a criação de redes afetivas, a criação de redes humanas, que o museu muitas vezes peca em criar. A rede social, a tecnologia, ela é um suporte para reforçar, tonalizar, dar tom e força a essa rede. Mas a rede afetiva, a rede humana, ela é muito anterior. É o que diz Pierre Levy sobre o virtual. A gente não tem que analisar o museu hoje do ponto de vista da virtualidade, a partir do prisma tão somente tecnológico. Ele fala, Pierre Levy, fala que a virtualidade, na verdade, começa na linguagem. E ele brinca, você pode tocar uma pessoa, você consegue sentir uma pessoa, você dá um peteleco numa pessoa, mas você só acessa o que ela pensa, o que ela imagina, o que ela projeta dentro de um arcabouço que é necessariamente simbólico, nunca fora disso.
Então, a virtualidade, na verdade, é justamente o campo simbólico. E essa rede, ela tem que ser anterior à rede tecnológica. Então, vamos usar as redes sociais como forma de potencializar. Exposições virtuais são elementos interessantes. Nos museus que eu colaboro, nos projetos que eu colaboro, tem vários colaboradores dos projetos aqui, a gente está pensando justamente isso. Quando você joga uma imagem do objeto na rede social, ela tem um poder de fecundidade que é incrível. Ela se multiplica, ela gera narrativas, ela gera outras imagens, ela gera novas conexões. E aí tem um outro problema também que é nosso da museologia, muitas vezes. Quando eu digo da museologia, não é da museologia, a área, de nós profissionais de museus, profissionais de memória, profissionais do patrimônio. A gente não tende a registrar essas tramas que se formam, essas ligações. A gente só registra, muitas vezes, um pretenso passado do objeto, mas a gente não registra essas várias outras possibilidades que se dá no presente. Vou dar um exemplo. Hoje, na zona rural, nos museus onde eu trabalho, você tem a questão da pandemia, você tem a questão da seca. O que esses objetos podem ajudar a evocar sobre isso? Sobre o tempo presente? Sobre o problema que esses caras estão enfrentando hoje lá na zona rural? O Igance está aqui, não o Fernando. Deixa eu ver se ele está aqui. O João está aí. João, eu tenho plena ciência que você também está nessa, né? Como um museu de história natural pode servir para pensar, hoje, a pandemia, a sobrevivência da humanidade, né? As ciências humanas, mas também naturais, né? E até eu lembrei, João, de uma exposição que houve lá no Carlos Ritter, já faz bastante tempo, foi antes de você vir para cá, inclusive, que 2 alunos da museologia, junto lá com a equipe, fizeram uma exposição sobre grilo, e perguntaram: o que você tem a ver com isso? E a partir dos grilos, do canto dos grilos, de uma série de elementos que nos conectam com grilos, as pessoas saíram da exposição vendo o grilo de uma outra forma. Calibrou-se um olhar museológico sobre os grilos. E os museus têm essa potência para a gente pensar os condicionalismos do presente, o tempo de hoje. Entrevistas também são interessantes, né? A gente está agora, a Andréia, inclusive está aí também na sala, a Andréia Messias, justamente o projeto de mestrado dela, que eu sou orientador, por sorte minha, ela está vendo com os doceiros lá de Morro Redondo, visto que agora o doce colonial é registrado como patrimônio cultural e material, está ligando para a galera e perguntando: e aí, como é que vocês estão? Como vocês estão sobrevivendo? Como é que está esse patrimônio? A gente não fala só de doce. Como é que está esse patrimônio, essa sua vida referente ao doce? E tudo isso a gente vai canalizar e mandar para o IFAM. O IFAM pediu para a gente, inclusive, a gente mandar esse relatório para que a gente desenvolva políticas públicas a partir dessas interações, né? O João está falando aqui que fala da linguagem que comunica com o público infantil, né? Público infantil esse que é o nosso futuro, no presente. Ótimo exemplo, João. Ótimo exemplo. Eu, quando fui lá ao museu nas últimas vezes, e na inauguração também, mas que tem aquele espaço lá para as crianças, o binóculo, não é binóculo, estou falando bobagem aqui, mas aquele lance para deixar o bicho grande, a Martina foi lá e viu, olhou, ficou curiosíssima, o microscópio, esse microscópio tão tosco, o microscópio, tudo isso desperta novas redes, novas relações com o ambiente. Nós não somos distantes do ambiente, nós somos o ambiente, né? Tudo isso é pensar o tempo presente. Todo museu está fechado é um problema. Eu não estou falando que o museu ele existe fora do espaço. Não. Que a virtualidade vai resolver tudo. Isso é mentira, isso também é engodo. É engodo. Tá? Esse discurso também é perigoso. O que eu estou falando é que enquanto o museu, o espaço que é feito para essas relações acontecerem estiverem fechados fisicamente, a gente pode despertar as redes por outras vias, por outros canais, né? Eu vou parar.
Parei, mas é porque eu quero ouvir um pouco, já avancei demais. E eu quero ver se a gente abre um espaço para vocês darem ideias também, projeções, e, enfim, possibilidades. Voltando. Puxa, Diego, quanta coisa se falou. Eu estava te ouvindo e imediatamente lembrei do artigo do Bruno Brulon, que foi compartilhado em vários dos nossos grupos, né? Museus em tempos de Covid-19, o luto e a luta. E uma das partes que mais me sensibilizou nesse artigo é quando ele fala que os museus desempenham um papel regenerativo, né, em tempos de luto, né, como um espaço regenerativo. Isso tem muito a ver com essa relação afetiva com os objetos, né, e com a teia que se forma a partir, né, desses objetos e dessas relações. Eu acho fundamental que a gente pense mesmo, muito distanciado de uma questão técnica, mas pensar esses espaços, e daí isso envolve todos os profissionais que trabalham dentro desses lugares, com essas relações. E talvez seja por isso que sejamos tão apaixonados pelos museus, por todos esses espaços, né, de cultura, de trocas, estamos todos, né, é o que nos une, né, todos que trabalham com isso acabam sendo vencidos, convencidos e, né, seduzidos por essa relação afetuosa com os objetos. Acho que tem muito a ver com o que você estava falando. É isso que nos motiva. Só um parêntese rápido, é que eu me estendi muito, é que eu gosto dessas coisas, isso é minha vida, então eu até lamento por ter estendido tanto. Mas eu ia justamente falar sobre isso nesse momento, mas eu já encerrei, que é justamente falar das atualidades, do museu como lugar poético, mas, sobretudo, como lugar político. O Matheus me cobrou isso lá em cima. É político também. Sim, é um lugar político. Esse fechamento, ele é pandêmico, mas ele é também perigosíssimo do ponto de vista de como a cultura está sendo desmontada. Uhum. Porque não é só o fechamento do museu, é a dispensa de uma série de profissionais, é o apagamento da cultura na atualidade. Tudo isso tem a ver. E isso nos coloca também numa posição de luto, mas também de luta, como você está falando, a partir do Bruno Brulon, né? Muita coisa para pensar. Abrimos para as pessoas que queiram falar, se posicionar, é isso que o Diego quer, é isso que nós queremos. Além dos agradecimentos e elogios tradicionais, a gente quer que as pessoas se manifestem. Eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ouvir o Diego, é sempre incrível, encantador te ouvir sempre, Diego. Muito obrigada por todas as reflexões que tu trazes para a gente hoje. E quero me despedir aqui da webcam e dizer que foi um prazer ficar com vocês aqui. Um beijo. Obrigadão, Desirê. Sem você, não dava, não seria possível. Participação especial da nossa super colaboradora, a Desirê. Eu estou à disposição. Fico pensando, Diego e Andréia, fico pensando esses museus fechados também, né? E não é por causa disso que aconteceu o incêndio ia acontecer de qualquer forma. Não é porque o museu estava fechado, que o Museu Nacional estava em funcionamento e incendiou. É esse descaso com a memória. E isso me incomoda muito. Assim. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de luta e botou, né? E com esse governo a gente não vê um momento de melhora, assim. Eu acho que não chegou no fundo do poço ainda. É triste. Não há nada tão ruim que não possa piorar, querida Andréia. O IFAM com paraquedistas, com blogueiros, é isso aí, cara. E o que me deixa muito preocupado, por exemplo, com esse incêndio que houve lá no Museu de História Natural, né, na UFMG,
é o perigo dos discursos. O ex-diretor do museu começou a verbalizar, eu avisei, isso é culpa dele. Eu acho perigosíssimo o tiro amigo. Isso é tiro amigo. O que a gente tem que ter agora é apoio, é solidariedade, porque, na verdade, o que incendiou o museu não é uma luz mal apagada, não é também só o fato de estar fechado, é um desmonte, isso é um sinal, é um símbolo do desmonte. Né? Então, a culpabilização hoje e culpar a universidade, eu acho um equívoco sem tamanho. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos discursos também. Né? O Diego está me ouvindo? Claro, claro, Raquel. Que bom te ver aqui. É muito bom te ouvir, todo esse grupo aqui de museólogos, né? Essa turma toda que está aqui presente, muito legal ouvir. E você falou um monte de coisas, né? Então, assim, eu tentei prestar atenção ao máximo, anotei um monte de autores que você usa e que eu não conhecia, as ideias bem pertinentes, muito importantes. A história do teu pescador, eu acho que eu já conhecia e eu acho demais. E hoje eu anotei mais alguns passos, porque eu tinha esquecido, é muito linda essa história desse pescador, né? Que você conta sempre, que eu acho que ele filma muito a sua história, tem muito a ver com ela. Mas achei, assim, que essa questão de pensar, de não pensar os objetos, né, que estão no museu, de não fechá-los, eu achei isso perfeito, não pensar como o objeto é. E no momento que você dá um nome, que tranca ele numa caixa, ele tem que ser visto como aquilo, isso é muito ruim, né? Porque ele pode, é como se você descrevesse uma obra de arte, cada um vai ver o que quiser dele, tem que deixar, eu acho, muito mais aberto. E eu acho legal, porque tem um projeto da Lúcia Weimar, que ela pede, né, que a gente analise, né, 7 obras de arte, e eu fiquei pensando, o que eu vou dizer dessas 7 obras de arte? Porque, pô, eu não sou uma professora de história da arte, né, que nem o Roberto Haydn, né? Não, eu acho que é muito difícil falar sobre isso. Eu achei máximo. Agora, depois da sua fala, eu não vou pensar aquele objeto, aquelas obras que eu tenho que falar, eu vou criar uma nova trama, que é, a partir da minha pesquisa, o que leva o Leopoldo Gotuso a pintar uma obra que ele diz que é de 1918 em Paris, que está em plena guerra. Então, tem muita coisa por trás daquela obra. Eu não vou ler aquela obra, eu vou dizer que aquela obra estava num contexto que ele inventou, sei lá, vou pensar a minha história e vou fazer uma nova trama. Eu acho que vai dar mais vida, né? Vai fazer uma nova leitura, mas que tudo isso, essa nova trama, foi a partir dessas tuas ideias, né? De memória, de tessitura, de vínculo. E outra coisa que eu achei muito legal, que você fala, que tem muito a ver, que o que me move sempre é a questão do afeto. Quando eu tenho afeto com alguma coisa e que eu vejo, né, uma emoção, isso me move e me faz ir adiante. Exatamente isso. Eu não sei se você falou que isso é uma ideia sua, que você falou de algum autor que leva adiante, um lugar que transforma, né, que o conhecimento transforma. Eu achei, né, essa questão de corpo e alma, eu achei muito legal. A questão do Tim Ingold também, né? Trazendo as coisas de volta à vida. Eu acho que tem muita coisa para discutir aí, tinha que falar mais vezes, né? Porque tem 3 falas, aí tem 3 palestras suas. Mas eu acho que eu vou deixar aí, acho que foi bem legal, tem muita coisa para falar, mas vou deixar que os outros comentem também. Mas essas novas teias de sentido tem tudo a ver, né? Faremos daqui para frente. Muito legal te ouvir, Raquel. E, Raquel, você está sendo muito, muito generosa, porque na exposição que eu fui agora, agora há pouco, no Leopoldo Gotuso, quer dizer, agora eu já nem sei se há pouco, porque com essa pandemia eu fiquei meio perdido no espaço-tempo, mas que você projetou a exposição junto com outras pessoas da obra de Gotuso, eu vi essas redes lá. Quando você traz um texto, uma obra de Gotuso e um texto dizendo como ele estava empacotando as coisas dele para deixar a casa que ele morava, para ir para um apartamento, como as coisas foram empacotadas, entraram no avião. Eu me emocionei. Eu não vi ali a obra de Gotuso propriamente, eu vi Gotuso, eu senti o Gotuso. Isso foi incrível, né? E isso é criar conexão, isso é criar rede, isso é a obra, né? Então, você sabe, você já faz isso, na verdade. Eu lembro
Eu lembro que no final da exposição tu disse assim, estou arrepiado de ver essa frase, né? Quando ele diz que Pelotas compreenda, né, o esforço que ele fez para manter vivas essas obras, né? Que estão lá, sei lá, empacotadas talvez. Mas agora nós temos mais estudiosos, a Joana, que é tua orientanda, a Joana Lisou, que está aqui, ela vai dar continuidade para esse museu, para novas ideias, né? Ela é bem mais jovem e tenho certeza que vai fazer isso muito bem aí com a tua ajuda. Raquel, só uma brincadeira. Como eu sou arqueólogo, quer dizer, eu nem gosto de falar que sou arqueólogo, né? Mas o meu doutorado é em arqueologia. É muito comum as pessoas me perguntarem, Diego, isso aqui é um artefato arqueológico? E quando as pessoas perguntam, o que é isso aí? Eu falo, eu não tenho a menor ideia. Eu costumo brincar, não sei. Não sei. Não é... Deixa descobrir, né? Não pode, isso não é um cachimbo, né? Já dizia Marcel Duchamp. Exatamente. Isso não é um cachimbo, é ótimo. Ótimo. E aí, brincando em relação a isso, um arqueólogo chamado Paul Ban, ele fala muito bem sobre o que é o artefato arqueológico. Ele define o artefato arqueológico não como um texto a ser lido, mas como uma história a ser contada. Isso define. Né? O artefato ele não é aquilo que você diz, o artefato é aquilo que a gente pode dizer. E se você trouxer isso, por exemplo, para museologia colaborativa, arqueologia pública, na verdade, existe uma possibilidade de leitura daquele objeto em contexto, mas também existe outras possibilidades de leitura desses objetos de usos e reusos no presente. Né? Então, ele é uma história ainda a ser contada. Eu estava ouvindo vocês aqui e lembrando também da Maria Vlachou, que é uma portuguesa que trabalha muito com a questão da acessibilidade e da comunicação em museus e o design inclusivo. E ela tem um blog que tem vários textos que ela traz, enfim, e tem um texto que é muito bacana, que inclusive eu trago na minha dissertação, vou colocar o link aqui para vocês, que se chama Mostrem-me as Pessoas. E ela fala nesse artigo justamente da questão que os museus acabam tendo essas legendas técnicas e que são pesadas, que são neutras, que não demonstram afeto, né? E que ela fala justamente isso, que a gente precisa trocar essa comunidade, essa linguagem, que ela, em vez de ser seca, acadêmica, que na maioria das vezes ela se torna incompreensível para uma grande maioria de pessoas e de visitantes, né? Que esses textos, então, eles busquem transmitir a paixão, a alegria, a tristeza, o entusiasmo, falando de pessoas para pessoas. Então, acho que vai muito ao encontro do que vocês estavam falando aqui, né? Contar a história do que de fato significa esse objeto, contar enfim, a história dando a alma para aquele objeto. Então, eu vou deixar aqui o link do blog da Maria, que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha também. Legal, muito bacana. Com essa tua fala, eu lembrei de uma frase aqui do Edgar Morin, que tem um pouco a ver com isso, que eu vou colocar aqui, ó. A tendência para a fragmentação, para a disjunção, para a esoterização do saber científico tem como consequência a tendência para o anonimato. A especialização generaliza-se, atinge não somente ciências naturais, como também as antropossociais, trazendo um vazio de subjetividade inerente a essas áreas do conhecimento. Isso tem muito a ver com os museus. Os museus, eles se cientificizaram, eles se especializaram, isso não é uma crítica, isso é um movimento, isso interessa, mas muitas vezes, ao fazê-lo, justamente isola os objetos do cosmos. Né? E, ao fazê-lo, depois a gente fica coçando a cabeça no museu e pensando, por que será que a gente está tão vazio? Não é à toa, é porque esse esvaziamento do humano no museu, do que é mais humano no museu, leva ao anonimato. Leva ao anonimato. Né?
Eu tenho uma pergunta, o João Iganci. Diego, obrigado pela tua fala, é sempre muito bom escutar quando tu fala sobre museologia. Uma coisa me chamou a atenção, tu deste 2 exemplos durante a tua fala de pessoas, né, de comunidades tradicionais, onde tu desenvolves os teus projetos, um pescador, o outro no interior de Pelotas, mas nos 2 casos a gente teve ali um reconhecimento, quase que um autorreconhecimento de um lado artístico, de um lado cultural, de uma coisa que eles queriam preservar, né? Seja o pescador transformando as redes velhas em trabalhos artísticos, ou seja, o senhor do interior que decidiu fazer um museu. E, ao mesmo tempo, a gente tem, assim, claro que em diversas situações, né, fora daqui, não estou dando nenhum exemplo daqui, mas de apropriação cultural, muitas vezes, né, de comunidades tradicionais, seja para uso na área de ciência, na cultura, nas artes, enfim. E nesse caso a gente tem um auto-reconhecimento e valorização disso, o que não é comum, me parece. Então eu queria saber como que tu vê isso, assim, porque é muito legal, assim, né, como que se deu, como que se dá esse momento de ele reconhecer, por exemplo, lá no interior, que aqueles objetos, que as coisas que ele tinha ali eram, de certa forma, importantes para ele, mas não só para ele, era uma coisa a ser mostrada também, né? Como que se dá esse reconhecimento e a musealização dessas histórias e objetos? Tá. É aquilo que eu falei lá no início, dentro de um escopo muito teórico, talvez, mas essa ideia da seleção, daquilo que merece ser lembrado, daquilo que importa tirar o fluxo da vida, do cotidiano, e, de alguma forma, achar um porto seguro para que aquela coisa ela seja alvo de um ritual de memória. Conceitualmente, é isso. Talvez eu possa responder essa pergunta também, e isso é um movimento muito rico, tá, João? Que se você não estiver atento aos detalhes, você deixa passar. Deixa passar mesmo. Se você for muito técnico, você não percebe as sutilezas, inclusive do não dito, tá? Eu vou te dar um exemplo também lá da zona rural. Lá no Museu Grupelli tem uma carroça, né? Uma carroça que era usada ali na lavoura para transportar as pessoas. E o Ricardo Grupelli, ele sempre quis que aquela carroça entrasse no museu, entrasse não só simbolicamente, mas fisicamente dentro do museu. E eu sempre achei aquela carroça muito grande, muito trambolhuda, né, para o museu que é pequenininho. E aquela carroça, ela estava sendo usada ainda, ela era usada no dia a dia. E aí, um dia ele foi enfático: Diego, a gente tem que botar essa carroça para dentro do museu. Eu falei: opa, se está mandando, está mandado, vamos embora, vamos fazer isso. E medimos a carroça para lá e para cá, ele todo suado. E aí passou um transeunte, que era um operário que estava fazendo a ponte ali do museu. Na época que a ponte de madeira saiu, entrou a outra. E o cara perguntou para ele: e aí, Ricardo, vai vender essa carroça? E ele olha para o cara e falou assim: não, essa carroça não é minha. Essa carroça é do museu. Percebe a sutileza poética e política de memória que tem nessa frase que ele fala. Ele diz o seguinte: primeiro, essa carroça não pertence mais a mim, sujeito, embora ele tenha comprado. Essa carroça sai de uma memória individual e agora entra numa outra tessitura, numa outra rede, que é a memória social. Ele fala isso: essa carroça não é mais minha, é do museu. Então, ele está transferindo uma memória individual para um coletivo. Ele está querendo partilhar essa memória. Agora, essa memória, ela deixa de ser a carroça do Ricardo e passa a ser, talvez, a carroça do colono. É um outro status, né? E tem uma outra coisa que ele diz também: essa carroça já não está mais no regime de valor pecuniário. Essa carroça já não vale dinheiro. Essa carroça está num outro regime de valor, que é o regime simbólico de valor. Então, numa só frase,
se a gente não tiver o olhar para perceber essas sutilezas, a gente não consegue entender o que é seleção. E aí a gente corre o risco de nossos alunos se formarem entendendo que seleção é pegar um objeto, colocar para dentro do museu e fazer um documento. Isso é um equívoco. Eu não sei se com essa poesia, não é uma poesia, isso aconteceu, tá? Então, eu acho que o olhar museológico é justamente ter o olhar afinado para perceber o objeto dentro dessa economia de valores, dentro de um espaço, dentro de uma temporalidade que nada mais é do que entender de cultura, né? Por isso a gente chama de patrimônio cultural, né? Eu não sei se eu respondo você falando isso, Iganci. Estava digitando, mas é mais fácil falar. Sim, complementou muito bem a tua fala anterior já. E obrigado mais uma vez. Eu não sei se tu lembra, Diego, mas eu te conheci lá no Grupo L. Uma vez eu fui almoçar com a Marinês Garcia, que era professora de botânica na museologia antes de mim, e te conheci lá. Junto com o mesmo dia que eu conheci o museu também. É verdade, foi a Marinês que nos apresentou. Eu lembro bem desse dia. É verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Obrigado. Valeu, Iganci. São as relações, né, de memória sendo estabelecidas e retomadas. Que bacana. Diego, puxa, tanta coisa para falar, né? Sempre é muito bom, as conversas com você são sempre fantásticas, né? Todo o público concorda. Eu quero te agradecer tua generosidade. Quando eu perguntei, né, convidei, você ficou assim, do que eu poderia falar? Ora, veja, quanta coisa para falar. Eu teria até algumas perguntas que eu pensei, vou deixar para, de repente, um próximo momento, porque tem muita coisa ainda a ser discutida, né? Você traz muita coisa dos museus e da área de patrimônio, que é sempre fantástico. Então, eu estou encerrando, não sei se você quer dizer mais algumas palavras, agradecendo a presença das pessoas e a tua. Não sei se quer se despedir. Não, eu queria agradecer a paciência, né? E sobretudo, a perseverança desses 21 que ainda estão aqui. E está sendo muito difícil concorrer com o cenário político atual, né? Eu estou doido para ir lá ver a cara do Queiroz na cadeia, mas não consegui ver ainda. Então, eu agradeço. E ver o novo ministro da Educação, que parece que já foi anunciado um novo nome. Bom, eu também falo que eu vou ficar por aqui mais uns 10 minutos. Eu vou beber uma água, se alguém quiser informalmente falar alguma coisa, depois eu fecho a sala, tá? Eu também, eu fico mantendo, porque eu tenho que salvar o grupo aqui, mas de qualquer forma nos despedimos aqui. Na próxima semana teríamos uma conversa com a professora Juliane Serres. Obrigada pela presença de todos, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Silvana, alguém entrou falando, parecia o Fábio, né? Alguém vazou um áudio ali, eu falei, será que é o Fábio? Eu falando aqui com o telefone fechado. Eu não sei, em algum momento alguém deixou... eu tenho esse extremo poder, né? É por uma boa causa, para não atrapalhar. Quando a Andréia falou, também estava mais o microfone ligado e começa a dar eco das nossas próprias vozes, isso compromete. Né? Mas acho que não era o Fábio, não, acho que não foi que entrou. É que as pessoas entram e a gente entra com a